Graça e paz, bem-vindo ao AME, que se inicia agora. AME é uma visão, onde o Espírito Santo usa as nossas vidas para alimentar, mobilizar e edificar a casa do Senhor. Que nesse tempo que nós vamos estar juntos, Deus possa falar profundamente ao seu coração e trazer vida ao seu coração pela revelação da sua palavra. Que Deus nos abençoe. Hoje nós vamos compartilhar com vocês o mistério da lei. O nosso objetivo é que esta revelação venha abrir os olhos da igreja para que, de fato, haja um verdadeiro entendimento sobre o que representa para o povo de Deus e para toda a humanidade as leis do Senhor Deus Todo-Poderoso. O texto que nós vamos usar encontra-se em Gálatas capítulo 3, versículo 19. Qual, pois, a razão de ser da lei? Foi adicionada por causa das transgressões, até que viesse o descendente a quem se fez a promessa, e foi promulgada por meio de anjos pela mão de um mediador. A Igreja de Jesus Cristo, ela está vivendo um tempo muito confuso. Por quê? Devido aos falsos ensinamentos propagados por falsos mestres, nós vemos que as pessoas não estão recebendo aquilo que elas precisam para uma vida mais frutífera, uma vida mais significativa diante do Senhor Deus Todo-Poderoso. Então, por falta do entendimento, a igreja tem vivido dentro de um legalismo, pelo qual vem o julgamento, e aí este julgamento tomando força na vida da igreja, ele vai paulatinamente repondo a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O verdadeiro entendimento sobre a razão de ser da lei, e esse é o nosso objetivo, é trazer libertação aos corações dos filhos de Deus, membros da igreja de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então esse é o nosso contexto de vida hoje. Então eu gostaria de que nós estivéssemos muito agora ligados ao que a palavra do Senhor Deus tem nos colocado. A palavra de Deus nos revela que a lei nos manteve debaixo da sua tutela, ou seja, guardados e protegidos, até que chegasse o tempo da aliança de Deus com sua igreja, que seria na plenitude, na vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, antes que viesse a fé, nós estávamos sob a tutela da lei. E nela estávamos encerrados para o tempo da fé. Ou seja, um tempo futuro que haveria de se revelar na vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo como Salvador da humanidade. De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que nós fôssemos justificados pela fé. É difícil entender alguma coisa vindo de Deus, que alguma coisa vindo de Deus pudesse exercer uma função, não é? Assim, aparentemente contrária ao homem. Porém, o propósito divino para a lei era nos preservar, ou seja, preservar a humanidade para algo maior e sublime. Esse algo
seria a fé que no futuro haveria de revelar-se com a vinda do Espírito Santo para o nosso interior, habitando em nosso espírito. Então, essa fé dada àqueles que crescem em Jesus Cristo nos levaria, ou seja, nos conduziria a agradarmos a Deus em todas as coisas. Então, embora a lei fosse perfeita, porque Deus é perfeito, quando Ele entrega a sua lei, que reflete o seu caráter, reflete o que Ele é. As leis de Deus refletem, vamos dizer, a essência divina. É o que Ele representa. Então veja, embora a lei fosse perfeita, a humanidade estava imperfeita, ou melhor, tornou-se imperfeita e pecadora, e por causa da fragilidade da sua carne, da natureza humana, ela transgredia a vontade de Deus diariamente, tornando-se escravo do pecado. Nós éramos então todos, por natureza, filhos da ira, porque nós ofendíamos a Deus em nossas ações contrárias à lei. Essa era a situação da humanidade. Então a lei, ela somente revelava o pecado do homem, sem contudo transmitir-lhes poder para salvá-lo. A lei dizia: não faça isso, e era exatamente isso que o homem faria. Por quê? Porque ele estava dominado pelo pecado. Sua natureza tornou-se pecaminosa. Então, essa força que operava na humanidade é o que a Bíblia diz, ou chama, de maldição da lei. Então, quando a lei foi dada através do ministério de Moisés, o homem não tinha o domínio próprio para exercer o que a lei lhes mandava. Então, ele não tendo esse domínio próprio, era vencido pelo pecado. Ou melhor, o pecado tomava a sua natureza e o fazia agir contrário à lei, ofendendo a Deus e pecando contra Deus. Então, todo o poder de obediência a Deus e prazer em cumprir a sua palavra só pode vir pelo Espírito Santo, para que a nossa salvação ela seja baseada pura e exclusivamente na graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O benefício e a revelação que vem pela palavra de Deus é que a lei ela serviu de aio até que viesse Jesus Cristo ao mundo. O aio tem um significado muito profundo e exerce uma função extraordinária sobre a humanidade para os fins e os propósitos de Deus na salvação do mundo. A Bíblia diz em Gálatas capítulo 3, versículo 24: de maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Então, essa palavra aio, em seu significado específico e importante, neste plano divino, ela serve como um tutor, ou seja, ela foi uma guardiã, como que se fosse um guia de meninos. Então, entre os gregos e os romanos, o nome era aplicado a escravos dignos de confiança, que eram encarregados de supervisionar
a vida e a moralidade dos meninos pertencentes à elite. Então, aos meninos não era nem mesmo permitido sair de casa sem a sua companhia até que alcançassem a idade adulta. Então, dentro desse contexto, foi esta função da lei, ou seja, manter a humanidade encerrada debaixo do poder do pecado, até que viesse o Redentor da humanidade, Jesus Cristo. Então, ninguém, irmãos, pode escapar do poder do pecado e ser justificado por seu próprio mérito ou força. Toda a humanidade foi confinada ao poder do pecado, que era contrário ao que a lei dizia. Então isso nos revela que Deus não é contrário à humanidade, e sim ao pecado. Isso é muito importante. Deus não é contrário à humanidade. Ele é contrário ao pecado que atua na humanidade. Então nós estávamos todos, segundo a revelação bíblica, mortos debaixo da manifestação do pecado. Então foi desta maneira que a lei serviu de aio, permitindo que o pecado aprisionasse todos os homens debaixo do seu poder, até que o sangue de Jesus Cristo fosse vertido naquela cruz do Calvário. E assim, pelo poder desse sangue, nós recebêssemos em nós a purificação dos nossos pecados. Então aquela força escravizadora do pecado, ela perde agora seu domínio no momento em que Jesus Cristo expia naquela cruz. Quando ele derrama o seu sangue, nós fomos remidos para Deus. Fomos comprados de volta para Deus. Isso é um grande mistério. Então, quando nós olhamos para a lei, nós queremos que, de uma certa forma, colocar toda a humanidade debaixo daquilo. Ou seja, a lei diz isso, você tem que fazer isso. Se você não estiver fazendo isto, então automaticamente você não é um cristão, você não é um crente. Nós precisamos entender a finalidade da lei. Ela está sempre, a lei não foi revogada. Aliás, o próprio Jesus Cristo disse: eu não vim revogar a lei, eu vim para cumprir toda a lei. E todas as pessoas que têm comunhão com o Espírito Santo de Deus, essas pessoas têm prazer na lei do Senhor, meditam na lei do Senhor e, sabe mais, amam a Deus de tal maneira que eles têm poder para cumprir a lei. Então essa força escravizadora do pecado foi exterminada, pois ela dominou o homem e ainda domina quando este não está debaixo do poder do Espírito Santo. O ápice, queridos, ou o centro desta revelação sobre a lei é este: a lei nos serviu de aio. Então veja, ela serve para alguma coisa, ela foi dada com um propósito bem definido, ela veio para nos guardar dentro dela, ou seja, nos guardar até que Deus enviasse o Espírito Santo para viver, para ter morada dentro daquele que confessa Jesus Cristo como Senhor da sua vida. Então a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo. É um propósito muito lindo, maravilhoso. E como que ela funciona agora
que nós temos a graça de Jesus Cristo e nós temos o Espírito Santo. Então a lei, quando nós estamos ainda na dimensão carnal, vivendo debaixo da força da concupiscência carnal, ela se torna lei e aponta o nosso erro. Porém, quando nós estamos cheios do Espírito Santo, o Espírito Santo, pela lei, nos traz vida. E então, para quem vive a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, não há lei. A justificação, que a palavra de Deus está dizendo aqui, para que nós fôssemos justificados por fé, essa justificação é o poder que Cristo, o Espírito Santo, exerce naqueles que confessam o nome de Jesus, conduzindo-os ao estado de vida moral e espiritual que agrada a Deus. Estávamos todos, por força do pecado, totalmente fora da vontade de Deus, ou mergulhados na injustiça. Éramos inimigos de Deus no entendimento, e assim vivia toda a humanidade. A palavra de Deus diz em Colossenses capítulo 1, versículo 21 e 22: E a vós outros também, que outrora éreis estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos e inculpáveis. Glória a Deus por Jesus Cristo. Glória a Deus por sua graça maravilhosa, que nos livrou do poder do pecado. Louvado seja o nosso Deus e Pai, pelo Espírito Santo, por causa da sua atuação de graça em nossos corações. Então a lei hoje possui sua eficácia, porque a partir dela a nossa salvação é garantida pelo poder que o Espírito Santo gera em nós para vivermos debaixo de suas normas. Hoje, o Espírito Santo exerce esse poder em nossa vida, para que nós possamos não somente ter força de cumprir os mandamentos de Jesus Cristo, mas também podemos entender que Jesus disse: aquele que me ama, cumpre os meus mandamentos. Então veja, essa mesma lei que nos trouxe até aqui, agora os mandamentos contidos na palavra de Deus se tornam como se fossem testemunhos, testemunha de que o Espírito Santo habita em nossos corações, está nos mudando, nos tornando como Jesus Cristo é. Então, a partir da lei, o Espírito Santo derrama vida em nossas almas, nas almas daqueles que confessam o nome de Jesus e obedecem aos mandamentos do Senhor. Gálatas 3,12 diz isso: ora, a lei não procede da fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. A lei não procede da fé, mas aqueles que leem a palavra da verdade e que possuem os mandamentos de Deus em seu espírito, terão fé para vivê-los. E a conclusão que nós chegamos é esta: a lei de Deus revela na Bíblia que nós temos um ponto de partida. Ou seja, nós estamos salvos por causa do sangue de Jesus Cristo. A lei de Deus revela na Bíblia isto. O grande mistério da lei é que ela é a revelação do caráter do Pai no Filho e em todos aqueles que creem em Jesus. A lei é impressa no meu coração, no seu coração, no coração de todo aquele que confessa
o nome de Jesus, pelo poder do Espírito Santo. Que Deus nos abençoe e que você possa amar a lei de Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.